Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui hoje para poder finalizar com mais um livro da Bíblia. Hoje nós vamos finalizar com o livro de Amós, beleza? E hoje o Senhor tem muitas coisas para nos ensinar, para poder falar conosco. Então hoje é um dia muito especial, porque o Senhor está conosco. E que todos os dias tornem-se especiais, porque se refletirmos, o Senhor sempre está conosco. Mas será que são todos os dias que nós estamos com o Senhor? Então vamos buscar hoje com muita intensidade, com muito louvor, com muita vontade a presença do Senhor através da leitura bíblica, beleza? Hoje vamos finalizar o livro de Amós, como eu já comentei. Vamos ler do capítulo 3 até o capítulo 9. Vamos lá no capítulo 3. Escutem bem esta palavra que Javé diz a respeito de vocês, ó filho de Israel, e a respeito de toda a família que eu tirei da terra do Egito. De todas as famílias da terra, você foi a única que eu conheci. E é justamente por isso que eu vou lhe pedir contas de todos os seus pecados. Já de início aqui trazendo a explicação desses dois primeiros versículos, daqui do capítulo 3 do livro de Amós, que a própria Bíblia traz pra gente, eu anotei aqui, eu destaquei aqui que diz o seguinte: pelo fato de ser o povo escolhido, Israel se imagina protegido e desculpado por Deus. Então Israel, por ter sido ali, escolhido para ter sido tirado da terra da escravidão e ter levado até a terra prometida, eles acreditam que tudo que eles fizerem que vai ser perdoado por Deus. Porém, exatamente por ser o povo íntimo de Deus, terá que prestar contas de toda infidelidade e será julgado com mais rigor que as outras nações. Quanto mais você busca, quanto mais você está próximo, quanto mais você está íntimo do Senhor, mais a gente entende aquilo que Ele quer para a nossa vida. E o que são as nossas atitudes? Nossas atitudes estão corretas segundo os propósitos de Deus? Segundo os mandamentos do Senhor? Então, quanto mais íntimo, mais nós vamos ser julgados pelas nossas próprias atitudes, porque temos um entendimento maior sobre a palavra. E isso não é motivo de parar de buscar o Senhor, pelo contrário, devemos sim se tornar íntimos, devemos sim buscar Ele sobre todas as coisas, porque eu quero, e eu tenho certeza que você também quer viver as vontades de Deus, os propósitos, os mandamentos do Senhor. Então, vamos viver, cara, segundo aquilo que Deus quer, e se Ele cobra, se Ele busca o julgamento sobre cada um de nós, é porque Ele sabe que nós somos capazes de cumprir com aquilo que Ele está pedindo. Deus não pede nada assim absurdo, nada. Ele pede para que a gente ame a Ele sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então vamos colocar isso em prática, tá bom? Não é nada absurdo, não. Versículo 3. Será que duas pessoas andam juntas sem antes estarem de acordo? Ruge o leão na floresta sem que tenha uma presa? Solta o leãozinho seu urro no esconderijo sem que tenha a sua caça? Cai o pássaro por terra sem que haja armadilhas? Levanta-se de uma rede, levanta-se uma rede do chão sem que tenha pego algo? Soa a trombeta na cidade sem que a população se alarme? Vem alguma desgraça sobre a cidade sem que Deus a tenha mandado? Do mesmo modo, o Senhor Javé não faz coisa alguma sem revelar seu segredo aos profetas, seus servos. Ruge o leão, quem não temerá? Fala o Senhor Javé, quem não profetizará? Proclamem nos palácios de Azoto e nos palácios da terra do Egito. Digam a eles para se reunirem nas montanhas da Samaria, a fim de verem quantas desordens aí existem e quantos oprimidos há em seu meio. Não sabem viver com honestidade, oráculo de Javé, aqueles que em seus palácios entesouram violência e opressão. Portanto, assim diz Javé, o inimigo cercará o país, derrubará seu poder e saqueará seus palácios. Assim diz Javé, como o pastor salva da boca do leão duas patas ou um pedaço de orelha, assim se salvarão os filhos de Israel, que moram em Samaria, sobre uma tábua de cama ou sobre uma coberta de damasco. Escutem e testemunhem contra a casa de Jacó, oráculo do Senhor Javé, Deus dos exércitos. No dia em que eu fui pedir contas a Israel de seus crimes, pedirei contas pelo altar de Betel,
As pontas do altar serão quebradas e cairão por terra. Vou derrubar a casa de inverno junto com a casa de verão. Serão destruídas as casas de marfim, desaparecerão os palácios de luxo. Oráculo de Javé. Capítulo 4. Escutem esta palavra, vacas de Bazã que moram no monte da Samaria. Vocês que oprimem os fracos, maltratam os necessitados e dizem a seus maridos, tragam algo para beber, o Senhor Javé jura por sua santidade, que para vocês há de chegar o dia em que serão carregados com ganchos e seus filhos em arpões. Terão que passar uma atrás da outra, pela brecha da muralha, e para o Hermon serão levadas. Oráculo de Javé. Dirijam-se a Betel e pequem. Vão a Gilgal e pequem ainda mais. Ofereçam de manhã seus sacrifícios e ao terceiro dia levem seus dízimos. Ofereçam pão fermentado como sacrifício de louvor e proclamem em alta voz as ofertas espontâneas, pois é disso que vocês gostam, filhos de Israel. Oráculo do Senhor Javé. Eu deixei limpos os seus dentes em todas as cidades, e todos os lugares retirei o pão, mas nem assim mesmo vocês voltaram para mim. Oráculo de Javé. De vocês eu escondi a chuva 3 meses antes da colheita. Eu mandava chover numa cidade e não fazia chover na outra. Numa roça eu mandava chover, e a outra, onde não chovia, secava. 2 ou 3 cidades iam cambaleando beber água em outra cidade, e não conseguiam matar a sede. Mas nem assim mesmo vocês voltaram para mim. Oráculo de Javé. Com o carvão e a ferrugem do trigo eu castiguei vocês. Sequei suas hortas e vinhedos, e o gafanhoto comeu suas figueiras e oliveiras. Mas nem assim mesmo vocês voltaram para mim. Oráculo de Javé. Uma peste eu lhes mandei, igual às pragas do Egito. Matei seus guerreiros à espada, e os cavalos foram levados pelo inimigo. Fiz subir pelas narinas de vocês o mau cheiro do acampamento, mas nem assim mesmo vocês voltaram para mim. Oráculo de Javé. Eu revirei vocês de cabeça para baixo, como Deus fez com Sodoma e Gomorra, e vocês ficaram como tição puxado do fogo, mas nem assim mesmo vocês voltaram para mim. Oráculo de Javé. Pois é assim que eu tratarei você, Israel, e porque vou tratá-lo assim, prepare-se, Israel, para encontrar-se com seu Deus. Trazendo também a explicação aqui desses versículos que nós acabamos de ler, que a Bíblia traz para a gente, diz o seguinte: a história de Israel está cheia de advertência, fome, sede, calamidades de todo tipo, pestes, guerras e inúmeros desastres. Esses flagelos, porém, não levaram à conversão. Pelo contrário, continuou-se a prática da injustiça, acobertada por um culto puramente exterior. Então, para você ver, Israel sofreu tanto, sofreu aqui com fome, com sede, calamidades de diversas formas diferentes, pestes, guerras, inúmeros desastres. E mesmo assim o povo ainda continua a fazer coisas erradas, a viver no pecado, a colocando outras coisas acima de Deus. E até hoje, né, infelizmente acontece isso. Várias coisas ruins acontecem ao nosso redor para que a gente abra o olho e fale assim, não, cara, eu preciso me converter. Eu preciso viver na paz de Deus. E mesmo assim as pessoas continuam, né? Mesmo assim nós continuamos no pecado. Então, vamos olhar para o nosso redor e ver quantas coisas ruins estão acontecendo. E entender que não é aqui nesse mundo que nós devemos colocar a nossa esperança, mas sim lá no céu, mas sim a nossa esperança em Deus. Então vamos nos converter verdadeiramente e viver a paz que só encontramos no Senhor. Versículo 13, tá? Vejam, ele forma os montes e cria os ventos, manifesta seu pensamento ao homem, faz a aurora e o crepúsculo e caminha sobre as alturas da terra. Seu nome é Javé, Deus dos exércitos. Vamos lá, capítulo 5. Escutem esta palavra que vou pronunciar contra vocês. É uma lamentação por você, casa de Israel. Caiu para nunca mais se levantar. A jovem Israel está prostrada no seu próprio chão. Não há quem a levante. Pois assim diz o Senhor Javé, a casa de Israel. A cidade que punha em campo 1000 guerreiros ficará apenas com 100.
Aquela que saía com 100 ficará apenas com 10. Assim diz Javé à casa de Israel: procurem a mim e vocês viverão. Olha que palavra linda, que palavra maravilhosa. Procure a Deus e vocês viverão. Então, as pessoas hoje em dia, né, buscam tantas coisas para trazer saciedade, para trazer vida. As pessoas que eu falo, estou me colocando no lugar, tá? Porque eu já procurei nesses lugares também. Em baladas, em festas, em bebidas, em drogas, no outro, né? Nas outras pessoas. As pessoas estão buscando tanto a vida, estão buscando tanto no lugar errado, cara. Porque a vida verdadeira se encontra em Deus. Procurem a mim e vocês viverão. É em Deus que se encontra a vida verdadeira. É em Deus que se encontra a vida eterna. Então vamos buscar a Ele, cara, acima de todas as coisas. Renegar aquele passado manchado de pecado, e vamos buscar a Deus acima de todas as coisas. Porque é nele que nós encontramos vida verdadeira. Somente nele, tá bom? Então busque verdadeiramente o Senhor. Não procurem Betel, não façam romarias a Gilgal, nem corram para Bersabeia, pois Gilgal irá toda para o exílio e Betel será reduzida a nada. Procurem a Javé e vocês viverão. Senão ele virá como um fogo sobre a casa de José e a queimará, e em Betel não haverá quem o apague. Ai dos que transformam o direito em veneno e atiram a justiça por terra. É ele quem fez as Pleiades e o Órion. É ele quem transforma as trevas em aurora e o dia em noite escura. Ele convoca as águas do mar para inundar a face da terra. Seu nome é Javé. É ele quem determina a invasão da fortaleza e comanda a destruição da praça forte. Eles odeiam os que defendem o justo no tribunal e têm horror de quem fala a verdade, porque esmagam o fraco, cobrando dele o impulso do trigo. Eles poderão construir casas de pedras lavradas, mas nela jamais irão morar. Poderão plantar vinhas de ótima qualidade, mas do seu vinho não beberão. Pois eu sei como são numerosos os seus crimes e graves os seus pecados. Exploram o justo, aceitam subornos e enganam os necessitados no tribunal. É por isso que nesse tempo o prudente se cala. O prudente se cala, pois o tempo é de desgraça. Procurem o bem e não o mal, então vocês viverão. Quem sabe assim, vocês como dizem, Javé, Deus dos exércitos, estará com vocês. Odeiem o mal e amem o bem. Restabeleçam o direito no tribunal. Quem sabe assim, Javé, Deus dos exércitos, terá misericórdia do resto de José. Assim diz Javé, o Senhor, Deus dos exércitos. Em todas as ruas haverá gemidos, em todas as vielas dirão, ai, ai. Chamarão para o luto o lavrador e para o choro aqueles que sabem lamentar. Em todos os vinhedos haverá gemidos, porque eu passarei no meio de você, diz Javé. Ai dos que vivem suspirando pelo dia de Javé. Como será para vocês o dia de Javé? Será trevas e não luz. Será como um indivíduo que foge do leão e topa com o urso, ou como a pessoa que, entrando em casa, apoia a mão na parede e é mordido pela cobra. Pois o dia de Javé, por acaso não será trevas, ao invés de luz, escuridão, sem calamidade alguma? Eu detesto e desprezo as festas de vocês. Tenho horror dessas reuniões. Ainda que vocês me ofereçam sacrifícios, suas ofertas não me agradarão, nem olharei para as oferendas gordas. Longe de mim, o barulho de seus cânticos, nem quero ouvir a música de suas liras. Eu quero, isto sim, é ver brotar o direito como água e correr a justiça como o riacho que não seca. Então, a aliança com Deus é a justiça. Vamos buscar ser justos e não viver a injustiça desse mundo, mas sim a justiça que vem de Deus. Vamos buscar a justiça, porque essa sim é a verdadeira aliança que nós temos com Ele. Amar a Deus sobre todas as coisas, cara. E, obviamente, ser justos também. Justos para com o próximo, justos para com si mesmo. Então, vamos buscar essa aliança verdadeira junto com o Senhor. Vocês por acaso fizeram ofertas ou me ofereceram sacrifícios durante os 40 anos de deserto? Ó casa de Israel. Vocês terão que carregar seu próprio rei Sacute e o ídolo Caivã,
imagens de deuses que vocês fizeram para vocês próprios usarem, porque eu vou levar vocês para o exílio, para muito além de Damasco, diz Javé, que se chama Deus dos Exércitos. Capítulo 6. Ai dos que vivem tranquilos em Sião e se sentem seguros no monte de Samaria, os nobres da primeira dentre as nações, aos quais recorre a casa de Israel. Vão a Calane para ver, daí passem a grande cidade de Emate. Depois desçam a Gate dos filisteus. Será que vocês são melhores que esses reinos? E o território de vocês será maior que o deles? Aplicando o poder da violência, vocês pensam que estão afastando o dia fatal. Deitam-se em camas de marfim, esparramam-se em cima de sofá, comendo cordeiros do rebanho e novilhos cevados em estábulos. Cantarolam ao som da lira, inventando, como Davi, instrumentos musicais. Bebem canecões de vinho, usam os mais caros perfumes, sem se importar com a ruína de José. Por isso vocês irão acorrentados à frente dos exilados. Acabou-se a festa dos boas-vidas. Oráculo de Javé, Deus dos exércitos. Jura o Senhor Javé por sua própria vida. Eu detesto o orgulho de Jacó, eu odeio seus palácios. Vou entregar a cidade inteira e tudo o que nela existe. Se numa casa sobrarem 10 homens, todos morrerão. Pouca gente ficará para tirar da casa os cadáveres. Alguém perguntará ao outro, que está no fundo da casa: há mais alguém aí com você? E o outro responderá: acabou, e dirá: silêncio, porque não se deve mencionar o nome de Javé. Aqui está o que Javé ordena: que se arrebente a casa grande em pedaços, e a casa pequena em frangalhos. No meio de pedras podem os cavalos correr, no meio do mar os bois podem arar. No entanto, vocês fizeram do direito um veneno, e do fruto da justiça um amargor. Vocês fazem festa por causa de Lodabar, e dizem: não foi por nossa força que conquistamos Carnaim? Pois bem, ó casa de Israel, eu vou levantar contra vocês uma nação que os esmagará desde a entrada de Emate até o riacho da Arabá. Oráculo de Javé, Deus dos exércitos. Capítulo 7. Isto me mostrou o Senhor Javé. Apareceu uma nuvem de gafanhotos pouco antes da colheita do feno, depois de cortado o feno do rei. Quando iam acabar com todo o verde da terra, eu disse: por favor, Javé, perdoa. Jacó é tão pequeno, como poderá resistir? Então Javé se compadeceu e disse: isso não vai acontecer, diz Javé. Então nós vemos aqui que Deus, no seu grande amor, na sua grande misericórdia que Ele tem para cada um de nós, Ele se compadece e não castiga o seu povo. Obviamente, falando aqui sobre essa nuvem de gafanhotos ali que atingiu o verde da terra, que poderia acabar com várias plantações, Amós aqui pede para que Deus tenha misericórdia e que não faça isso, porque ele está pedindo aqui o perdão para todo o povo. Então, olha para você ver o quanto que uma oração, o quanto que pedir perdão é necessário, porque Deus, Ele é fiel no perdão, Ele é fiel para perdoar, mas nós temos que pedir verdadeiramente, entregar o nosso coração, a nossa alma verdadeiramente arrependida, pois Ele é fiel para nos perdoar, porque Ele nos ama, Ele é misericordioso, mas precisamos do arrependimento verdadeiro, né? Não só da boca para fora. Então, busque, ore e peça a Deus sempre o perdão. Isto me mostrou o Senhor Javé. O Senhor Javé convoca o fogo para fazer o julgamento. O fogo consumia o grande oceano e devorava as roças. E eu disse: por favor, para, Senhor Senhor Javé. Jacó é tão pequeno, como poderá resistir? Javé se compadeceu e disse: nem isso acontecerá, diz Javé. Isto me mostrou o Senhor Javé. Javé está sobre um muro e na mão tinha um prumo. E Javé me disse: o que é que você está vendo, Amós? Eu respondi: um prumo. E ele me disse: vou tirar o nível do meu povo Israel. Não o perdoarei mais. Serão arrasados os lugares altos de Isaac, os santuários de Israel serão destruídos, e eu empunharei a espada contra a dinastia de Jeroboão. Amazias, sacerdote de Betel, mandou falar assim a Jeroboão, rei de Israel: o país não pode tolerar mais as suas palavras,
Pois Amós está dizendo que Jeroboão deverá ser morto pela espada e que Israel deverá ir para o exílio, para longe do seu país. Então Amazias disse a Amós: Vidente, vá embora daqui. Retire-se para a terra de Judá. Vá ganhar a sua vida fazendo lá suas profecias. Olha para você ver, expulsando aqui Amós de fazer as profecias. Não me venha mais fazer profecias em Betel, pois isto aqui é o santuário do rei e é templo do reino. Amós respondeu a Amazias: Eu não sou profeta nem discípulo de profeta. Eu sou criador de gado e cultivador de sicômoros. Foi Javé que me tirou de trás do rebanho e me ordenou: Vá profetizar ao meu povo Israel. Pois bem, escute agora a palavra de Javé. Você está dizendo: Não profetize contra Israel, não despeje suas palavras contra a casa de Isaque. Pois bem, assim diz Javé: a mulher vai se tornar a prostituta da cidade. Seus filhos e suas filhas vão morrer a golpe de espada. Sua terra será repartida. Peraí. Na corda, e você mesmo irá morrer em terra estrangeira. E Israel será levado para o exílio, longe de sua terra. Trouxe aqui também a explicação desse finalzinho aqui do capítulo 7, que diz o seguinte: ouvindo Amós denunciar o santuário do rei Amazias, o sacerdote responsável percebe que o profeta está ameaçando a ordem estabelecida. Então Amós aqui está indo contra a ordem estabelecida pelo homem. Pouco lhe importando se a crítica e condenação vem da parte de Deus ou não, Amazias procura abafar a subversão, mandando que Amós se retire do país. E Amós lhe responde que não pertence aos grupos proféticos que vivem subordinados às autoridades e que profetizam de acordo com os interesses dos grandes. Então nós vemos aqui que, de fato, Amós não vive segundo as vontades dos homens, segundo as autoridades humanas, mas sim sobre a autoridade de Deus, porque foi Deus que ordenou que ele profetizasse. Foi Deus que está usando ele como instrumento para falar aquilo que é necessário. Pelo contrário, ele era um simples criador de gado. Se agora está profetizando, é por ordem do próprio Javé e unicamente a ele deve obedecer. Então é isso, cara. É por ordem de Deus que nós vivemos. É por ordem de Deus que nós devemos agir conforme a vontade dele, porque nós obedecemos a ele, unicamente a ele. Então obedeça somente a Deus. Não obedeça aos homens, às coisas que o mundo acha correto. Se o mundo acha correto usar droga, não obedeça ao mundo, obedeça a Deus. Se o mundo acha correto o adultério, não obedeça ao mundo, obedeça a Deus. Se o mundo acha normal pecar contra a castidade, não obedeça ao mundo, obedeça a Deus. Se o mundo acha normal, acha tranquilo desobedecer, não honrar o pai e a mãe, não obedeça ao mundo, obedeça a Deus e unicamente a Ele. Amém? Vamos agora aqui para o capítulo 8. Isto me mostrou o Senhor Javé. Vi uma cesta de frutas maduras e Javé me perguntou: O que é que você está vendo, Amós? Eu respondi: Uma cesta de frutas maduras. Ele me disse: Está maduro o fim para o meu povo Israel. Não perdoarei mais. Nesse dia, as cantoras do santuário gemerão. Oráculo do Senhor Javé. Haverá cadáveres atirados por toda parte. Silêncio. Escutem aqui, exploradores do necessitado. Opressores dos pobres do país. Vocês ficam maquinando. Quando vai passar a festa da lua nova para podermos pôr à venda o nosso trigo? Quando vai passar o sábado para abrirmos o armazém, para diminuir as medidas, aumentar o peso e viciar a balança, para comprar os fracos por dinheiro, o necessitado por um par de sandálias e vender o refúgio do trigo? Javé jura pelo orgulho de Jacó: não posso mais me esquecer de tudo o que essa gente faz. Não é por isso que a terra treme e seus moradores todos se apavoram? Não é por isso que toda ela sobe como o rio Nilo e como o rio do Egito baixa novamente? Nesse dia, oráculo do Senhor Javé, eu farei o sol se esconder ao meio-dia e em pleno dia escurecerei a terra. Mudarei suas festas em funeral e seus cânticos em gemido. A todos vestirei com roupas de luto e no lugar da cabeleira haverá cabeça raspada. Farei disso como o luto por um filho único, e o seu fim será como um dia de amargura. Dias virão,
oráculo do Senhor Javé, em que vou mandar a fome sobre o país. Não será fome de pão, nem sede de água, e sim fome de ouvir a palavra de Javé. Olha para você ver, um dia esse dia vai chegar. O dia onde nós estaremos com fome, e não com fome de coisas alimentícias, não com fome de alimento, mas sim com fome da palavra de Deus. Então, busque o Senhor enquanto é tempo. Busque o Senhor porque pode ser que amanhã as pessoas, acabe com todas as Bíblias. Imagine se amanhã todas as pessoas não puderem mais ler a Bíblia. Se todas as autoridades prendessem as Bíblias, será que nós estaríamos saciados da palavra de Deus ou não? Porque precisamos, cara, ler a palavra de Deus constante. Buscar a Deus enquanto temos aqui na mão a palavra de Deus, cara. Porque nós precisamos nos saciar. Sem a palavra de Deus nós não somos nada. Então, se amanhã alguém chegar aqui e rasgar essa Bíblia, queimar ela e falar assim, a partir de agora você não poderá mais ler a palavra de Deus porque todas as Bíblias foram rasgadas, todas as Bíblias foram queimadas. Não existe mais nenhum resquício da palavra do Senhor. Será que mesmo assim nós manteremos a nossa fé? Será que mesmo assim a gente vai saber tudo aqui que aqui está escrito? Todas as ordens daquilo que o Senhor nos fala? Por isso que eu sempre bato na tecla aqui de buscar sempre a intimidade com o Senhor. Buscar sempre se conectar com Deus. Porque é só na palavra de Deus que nós encontramos a intimidade junto com Ele. Porque é aqui que nós vamos entender aquilo que nós devemos agir. Então vamos buscar hoje para que a gente de fato possa entender como estar cada dia mais próximo dele. Para se caso isso aqui não esteja mais na nossa mão, a gente ainda continue ser íntimos dele. Continue entendendo aquilo que ele quer para a nossa vida, tá? Então, aproveite enquanto é tempo. Leia a Bíblia enquanto é tempo. Busque ao Senhor enquanto é tempo. Amanhã pode ser tarde demais, tá bom? E se caso amanhã chegar, permaneça fiel. Permaneça fiel porque é nele e é na palavra dele que nós encontramos a nossa salvação, tá? Irão cambaleando de um mar a outro, irão sem rumo do norte para o oriente, à procura da palavra de Javé, e não a encontrarão. Neste dia vão desmaiar de sede as jovens mais belas e também os rapazes, que juram por Ázima, deusa da Samaria, e que costumam dizer, viva o teu ídolo Dan, ou viva para o teu bem-amado Bersabeia, e cairão para nunca mais se levantar. Capítulo 9. Eu vi Javé perto do altar. Ele me dizia, bata no alto das colunas para fazer tremer os umbrais. Quebre a cabeça de todos, que o resto eu matarei pela espada. Ninguém conseguirá fugir, ninguém conseguirá escapar. Se eles se esconderem na mansão dos mortos, daí minha mão os arrancará. Se subirem ao mais alto do céu, de lá os farei descer. Se conseguirem esconder-se no pico do Carmelo, aí vou procurá-los e pegá-los. E se mergulharem no fundo do mar, lá mandarei o dragão para que os morda. E se forem caminhando adiante do inimigo, darei ordem à espada para matá-los. Porém neles os meus olhos para o mal e não para o bem. Javé, Deus dos exércitos, fere a terra, ela se desmancha. E todos os seus habitantes ficam de luto. Ela sobe feito o rio Nilo, de novo baixa como o rio do Egito. No céu, Deus fez a sua alta morada, e por cima da terra firmou sua abóbada. Ele é quem chama as águas do mar para inundar a face da terra. Javé é o seu nome. Então nós temos um Deus que é soberano e que é o Senhor de todo o universo. Esse Deus é dono de todas as coisas. Ele manda, ele desmanda. Então confie nele, cara. Confie nele porque ele é simplesmente perfeito. Ele é o Senhor de todas as coisas. Por acaso, israelitas, para mim vocês são diferentes dos cuxitas? Eu não tirei Israel da terra do Egito, mas também não tirei os filisteus de Caftor, e não os fiz os arameus saírem de Kir. Os olhos do Senhor Javé se voltam para a nação pecadora, e eu vou eliminá-la da face da terra, mas não vou arrasar completamente a casa de Jacó. Oráculo de Javé, pois eu darei ordem e sacudirei no meio de todos os povos a casa de Israel.
como se abana o trigo na peneira, sem deixar que caia no chão um grãozinho sequer. Morrerão pela espada todos os pecadores do meu povo, aqueles que dizem: a desgraça não se aproximará, nunca chegará até nós. Nesse dia, vou armar de novo a tenda de Davi, que caiu, vou tapar seus buracos, levantar suas ruínas, até reconstruí-la como era antes, a fim de que possam conquistar e sobrar o que sobrar de Edom e de todas as nações, sobre as quais o meu nome é invocado, oráculo de Javé, que realiza tudo isso. Dias virão, oráculo de Javé, nos quais aquele que estiver arando vai encontrar-se com quem estiver colhendo, e quem estiver esmagando a uva com quem estiver semeando. As montanhas vão destilar vinho novo, que escorrerá pelas colinas. Farei voltar os exilados do meu povo Israel. Eles voltarão a construir as cidades que foram destruídas, e nelas vão morar. Plantarão vinhedos e beberão seu vinho, formarão pomares e comerão suas frutas. Eu vou plantá-los na sua própria terra, e jamais serão novamente arrancados dessa terra que eu mesmo lhes dei, diz Javé, o Deus de vocês. Assim a gente finaliza com o livro de Amós, e algo que eu refleti bastante nesse livro aqui, até comentei com vocês hoje, que foi esse versículo aqui, ó. No início aqui do capítulo 7, né? Vou até ler aqui de novo, do versículo 1 até o versículo 3. Isto me mostrou o Senhor Javé. Apareceu uma nuvem de gafanhotos pouco antes da colheita do feno, depois de cortado o feno do rei. Quando iam acabar com todo o verde da terra, eu disse: por favor, Javé, perdoa. Jacó é tão pequeno, como poderá resistir? Então Javé se compadeceu e disse: isso não vai acontecer, diz Javé. Olha para você ver. Então Javé se compadeceu e disse: isso não vai acontecer, diz Javé. Olha para você ver, cara. Deus, ele é tão amoroso, ele é tão misericordioso que mesmo sem merecer, ele nos perdoa. Então confie no perdão de Deus. Pare de querer se auto-mutilar no sentido de querer se bater, cara, de verdade. Tipo assim, de querer ficar se julgando, apontando o dedo para você mesmo. Não, eu não tenho perdão, cara. Eu sou muito pecador. Eu não tenho perdão. Não adianta buscar a Deus porque ele não vai me perdoar. Irmão, confie no perdão do Senhor. Não estou aqui passando a mão por cima do erro e por cima do pecado, não. Pelo contrário, eu estou falando aqui contra o pecado, contra as coisas ruins. Mas eu estou falando para você buscar a Deus, orar a Deus, pedir a Ele perdão, pedir a Ele misericórdia. Porque Ele é fiel no perdão. Ele é capaz de te perdoar. Obviamente, se você pedir esse perdão de forma verdadeira, de forma sincera, porque Ele conhece os nossos corações e sabe quando nós estamos pedindo o perdão de forma sincera. Então, busca a Ele, peça a Ele perdão, porque Deus é fiel no perdão. E confie porque você vai ser perdoado se você fizer de forma verdadeira, tá bom? Confie no perdão de Deus, amém? Assim a gente finaliza com o livro de Amós e amanhã, cara, nós vamos ler um livro bem curtinho, que ele só tem um capítulo, que é o livro de Abdias, beleza? Então, muito obrigado pela tua presença. Amanhã, se Deus quiser, estamos aqui de volta. Caraca, bicho, esqueci de falar uma coisa muito importante. Era para ter falado até no início do vídeo. Acabei esquecendo, lembrei agora. Nós estamos no dia 250 aqui lendo a Bíblia. Olha para você ver, 250 dias sem falhar nenhum. Obviamente que teve alguns dias que eu precisei, como eu falei lá no início desse desafio, eu estava lá em São Paulo e eu precisava voltar para Minas. E nessa viagem, cara, eu precisei adiantar uma das leituras, né? Essa foi só um dos exemplos, tá, que eu tô dando aqui. Porque eu ia estar na estrada, não ia ter como fazer o vídeo. A viagem dura aí mais de 15, 16 horas de ônibus, né? Então não ia dar para fazer o vídeo, eu tive que adiantar. Então, cara, são basicamente aqui 250 dias que nós estamos aqui buscando ler a palavra de Deus todos os dias. E é interessante essa questão da viagem porque nos mostra que se sabemos que vai ter algum compromisso, vai ter alguma outra coisa, alguma coisa que pode nos atrapalhar a ler a palavra de Deus, vamos fazer o quê? Não vamos deixar para depois não, pelo contrário, vamos adiantar. Vamos buscar ler a palavra de Deus antes e depois sair para fazer as outras coisas. Então,
Cara, chegar nesses 250 dias só mostra o quanto Deus me dá força. Porque, vou falar a verdade, às vezes dá preguiça, cara. Às vezes dá vontade de falar assim, será que eu vou fazer mesmo? Não vou mentir pra você, não. Mas é porque Deus, ele me dá força para estar aqui, lendo a palavra dele, fazendo vídeo, explicando algumas partes. É só pela força de Deus, cara. Então, muito obrigado, Deus, por estar aqui nesses 250 dias. Faltam ainda mais de 100 dias aí pra gente poder completar esses desafios. Mas eu peço a Deus muita força, peço a Ele muita sabedoria, porque é só por causa dele que eu estou aqui. Então, Deus, me dê força para poder continuar nesse desafio. E se for da tua vontade, concluir ele. Amém? Então, muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado por estar aqui acompanhando esses dias todos, né? Esses 250 dias. Muito obrigado. Que Deus abençoe muito a sua vida, tá bom? Um beijo, um abraço para você. Até amanhã. Tchau, tchau.